Cristo, aqui sou em Cristo, pastor Lorinaldo Soares. Hoje vamos ensinar os irmãos a usar as referências cruzadas da Bíblia. E vamos deixar um texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Antes de começar a ensinar referências cruzadas, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, clicassem no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, literalmente, o evangelista e apóstolo João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo ele era Deus. Ele fala de princípio. O evangelho de João é o evangelho mais espiritual, a qual é o evangelho universal escrito para todos, que mostra a divindade de Cristo, que Jesus ele é Deus. E esse princípio que João enfatiza, ele está falando que Cristo estava no princípio da criação do mundo físico com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Meus queridos e amados irmãos, quem criou todas as coisas foi Cristo, que é a palavra criadora de Deus na criação. Deus sendo o arquiteto, Deus, meus queridos e amados irmãos, usou a sua palavra divina, que é Cristo, que foi possuído por Deus desde o princípio, como Salomão disse em Provérbios capítulo 8, do versículo 22 ao 30. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo disse que foi Cristo que criou todas as coisas no mundo espiritual e no mundo físico. Essas referências, meus queridos e amados irmãos, além de enriquecer o seu ministério, prova com muita evidência, com toda a verdade bíblica, que Cristo foi o que criou todas as coisas na criação. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo número 15, enfatizando que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo primeiro prova a divindade de Jesus, que Jesus ele é Deus. Segundo, que Cristo ele é o primogênito de toda a criação. Cristo recebe esse título de primogênito porque ele é o criador de toda a criação do universo, toda a criação do mundo, no mundo espiritual e no mundo físico. Por isso que Jesus recebe esse título, meus queridos e amados irmãos, de primogênito da criação, porque ele é criador e ele é Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu ministério. Essas referências cruzadas provam com muita evidência que Cristo é o Verbo de Deus, é o Logos de Deus, é a palavra criadora de Deus, que esteve, meus queridos e amados irmãos, com Deus no início da criação do mundo físico, criando todas as coisas. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, clique no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. A paz do Senhor, do seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares.